Amém. Abramos nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Ainda estamos no capítulo 2. Nós iremos expor hoje do verso 19 até o verso de número 30. Filipenses, capítulo 2, do verso 19 até o verso de número 30. Depois de Efésios, antes de 1 Tessalonicenses. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto sagrado: Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar a vocês de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando vierem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor pedindo o seu auxílio nesse momento. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante de Tua presença, com temor e tremor, diante da Tua palavra, com bastante reverência, para pedir que o Senhor nos oriente nessa manhã. Pedir que o Senhor conduza nossos corações a ouvir Tua voz. Nós somos resistentes a ela às vezes, mas Te pedimos, amoleça nosso coração nessa manhã, e que essas verdades penetrem nosso coração e nossa mente, para que possa desaguar em boas obras e na prática do Teu Evangelho. Faça isso conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós estudamos e falamos e vimos Paulo falando que essa igreja deveria desenvolver a sua salvação. E Paulo falou que para ele desenvolver essa salvação, eles deveriam desenvolver a salvação com temor e tremor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que esses irmãos não deveriam estar relaxados quanto à salvação que receberam. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês receberam um grande presente do Senhor, por isso, vocês devem deixar a preguiça de lado, devem deixar o relaxamento de lado e desenvolver a salvação. Depois disso, Paulo disse que se esses irmãos desenvolvessem a salvação, isso naturalmente iria desaguar na demonstração da salvação. E Paulo fala que eles deveriam demonstrar a salvação sem murmuração, sem queixas nenhuma, sem contendas e sem discussão. Paulo está dizendo que vocês devem colocar as discussões e as diferenças de vocês de lado, para que vocês possam demonstrar diante de uma sociedade que está em trevas a salvação que vocês receberam em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que esses irmãos deveriam brilhar em meio às trevas. Vocês devem desenvolver a salvação que vocês receberam, o presente de Deus, e vocês devem também demonstrar a salvação em atitudes. Nas trevas, vocês devem brilhar como estrelas. No texto de hoje, Paulo tem um desejo, como nós acabamos de ler, de enviar Timóteo e Epafrodito de volta para essa igreja. Em outras palavras, quando Paulo pensa em enviar de volta Timóteo e Epafrodito,
Ele está pensando que esses irmãos, olhando para a prática e o modelo de Timóteo e Epafrodito, eles viriam aquilo que Paulo relatou anteriormente, de um Cristo que se esvaziou da sua glória, de um Cristo que se humilhou e colocou os seus interesses de lado em favor do seu povo. Timóteo e Epafrodito é essas pessoas, modelo prático daquilo que ele falou acerca de Cristo Jesus, modelo prático daqueles que desenvolveram a salvação, que chegaram à maturidade e que demonstram a salvação por meio de suas obras, por meio de sua prática, por meio do amor que eles tinham uns pelos outros. E eu acho que olhando para a atitude de Timóteo e Epafrodito, é praticamente isso que todos nós precisamos buscar como igreja. Todos nós precisamos caminhar nesse mesmo caminho que Paulo está apontando. Olhem para Cristo, olhem como Ele colocou os seus interesses de lado em prol da sua igreja. Agora olhem para a vida de vocês, desenvolvam a salvação e demonstrem a salvação. Agora Paulo está dizendo, eu vou mandar de volta Timóteo e penso em mandar também Epafrodito, para que vocês vejam um modelo prático daquilo que é ser igreja, daquilo que é colocar os interesses de lado por causa dos interesses de Cristo Jesus. As Escrituras afirmam o tempo todo, para mim e para você, que nenhum cristão deveria andar sozinho. Nenhum cristão deveria andar sozinho. E é praticamente esse teor desse texto que nós iremos estudar agora. Paulo, em outras palavras, está dizendo para aquela igreja que eles nunca andaram sozinhos, porque eles tinham Timóteo e Epafrodito. E Paulo está dizendo, em outras palavras, que ele também nunca andou sozinho, porque ele teve esses dois cooperadores com ele, no desenvolvimento da salvação e na ajuda para que ele pudesse demonstrar a salvação. Se nenhum de nós deveríamos andar sozinhos, com quem deveríamos andar? Se a vida cristã não é uma vida solitária, com quem deveríamos andar? Falando de Timóteo, o texto nos dirá que devemos, em primeiro lugar, caminhar ao lado de alguém que cuide dos nossos interesses. É isso mesmo que você ouviu. Nós devemos caminhar com alguém que cuide dos nossos interesses. Nós sabemos que Timóteo está com Paulo em Roma, não preso, mas auxiliando em seu ministério. E ele estava o tempo todo cooperando com Paulo na missão e na causa de Cristo Jesus. Timóteo é como se fosse um soldado de Paulo, um soldado de Cristo, esperando os seus comandos, esperando as suas ordens para assim então executar. É o que nós temos, por exemplo, no verso 19. Veja comigo novamente o texto. Ele diz, espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Paulo está dizendo àquela igreja que pensa em mandar de volta para aquela igreja o seu soldado fiel, o seu amigo fiel, aquele que do batalhão está na comissão de frente, pronto para combater um bom combate ao lado do apóstolo. Mas perceba a motivação de Paulo. Paulo está dizendo que gostaria de enviar Timóteo para aquela igreja, para que ele recebesse notícias daquela igreja. Ele diz, eu gostaria de ficar animado com as notícias que eu recebesse de vocês. Mas uma coisa interessante ainda nesse verso 19. Por um lado, Paulo tem planos de mandar Timóteo de volta para aquela igreja. Por outro, Paulo sabe que a sua vida depende unicamente do Senhor. Ele sabe que ele não pode controlar o seu presente e também não pode controlar o seu futuro. Ele pode até planejar, mas é o Senhor quem executa os seus planos e os seus decretos. Por isso ele fala, espero no Senhor Jesus. Espero no Senhor Jesus. Equivale-se a dizer, se o Senhor quiser. Ou nós poderíamos traduzir melhor, Paulo dizendo, se for da vontade de Deus, mandarei Timóteo de volta para vocês. Paulo está demonstrando de maneira muito prática nesse verso 19, que ele está totalmente dependente da vontade de Deus. Ele pretende mandar, mas se o Senhor quiser, Timóteo irá. O primeiro objetivo de Paulo em mandar Timóteo é receber notícias daquela igreja.
Mas vejamos então o que ele registra no verso 20 e verso 21 ainda. Eles não têm ninguém que, como ele, que tenha interesse pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Timóteo é o tipo de discípulo, tipo de companheiro, tipo de cooperador, tipo de amigo que tem uma vida totalmente altruísta. Pois o centro da sua atenção não está em si mesmo. Vocês perceberem, o centro da atenção de Paulo, o centro da atenção de Timóteo, baseado no que Paulo falou, não está nele mesmo. Não está na sua glória, não está nos seus interesses pessoais, não está na sua própria vida. Mas os interesses de Timóteo estão unicamente nos interesses de Cristo Jesus. Ele não busca riqueza e também não busca ganho pessoal. Timóteo não é o tipo de gente que está no ministério a fim de ter vantagens pessoais. Timóteo tem um alvo, segundo Paulo, cuidar dos interesses da igreja de Cristo Jesus. Dentre todos os seus cooperadores, Paulo vai destacar e afirmando que Timóteo tinha a mesma preocupação que ele, por a igreja de Filipos. Timóteo, juntamente com Paulo, nutria do mesmo sentimento. Eles amavam aquela igreja, e por amar aquela igreja de maneira tão profunda, ele colocava os seus interesses, os interesses de Cristo e os interesses da igreja acima dos dele. Paulo vai dizer ainda, todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. É como se ele estivesse fazendo um paralelo. Estou mandando Timóteo para receber notícias de vocês, porque não tem ninguém como ele, que cuide tão bem dos seus interesses. E ele fala, porque outros cuidam dos seus próprios interesses e não de Cristo. Quem é que Paulo tem em mente quando ele fala desses outros que cuidam do seu próprio interesse? Nós vimos isso no capítulo 1, verso 15. Quando Paulo fala de algumas pessoas que estavam pregando Cristo por rivalidade. Algumas pessoas que estavam pregando Cristo por inveja. Porque Paulo estava ali, eles tinham medo de que eles fossem substituídos por Paulo. Paulo está falando dessas pessoas que não pregavam a Cristo, ou que não estavam ali na igreja, pelos interesses de Cristo, mas pelos seus próprios interesses. Mas Timóteo é diferente desses. Segundo os versos 22 e 24, Paulo diz o seguinte, verso 22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Enquanto Timóteo era jovem, Timóteo serviu na igreja de Filipos com Paulo. E ele demonstrou justamente essas qualidades que o apóstolo acabou de falar sobre ele. Um caráter aprovado e lealdade ao apóstolo como pai, como um filho tem ao seu pai. Era nítido então no meio da igreja de Filipos que Timóteo era aprovado. A sua vocação era algo aprovado por meio da igreja. E para que fique claro para a gente, a vocação de um obreiro, ela é aprovada pela igreja como reconhecimento do seu chamado e por um chamado interno, o qual o Espírito Santo lhe chama por meio do seu coração. Timóteo era essa pessoa, chamada por Deus e reconhecida pela igreja. Por isso Paulo fala, Timóteo era alguém aprovado e era alguém leal e servia ao meu lado como um filho serve ao seu pai. No restante do verso 23 e verso 24, ele diz o seguinte, portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Paulo, mais uma vez, nesse final do verso, ele está falando, tão logo tenha visto a minha situação. A ideia de Paulo aqui é que ele está esperando a decisão do imperador, se ele seria libertado ou se ele continuaria preso. Mas vocês perceberem, mais uma vez, ele está dizendo, confiando no Senhor, que em breve poderei ir. Paulo tem desejo de voltar para Filipos. Paulo tem desejo de ver como está a igreja que ele plantou há 10 anos atrás. Mas, mais uma vez, ele sabe que a sua vida depende do Senhor. Ele está dizendo, confiando no Senhor,
que em breve também poderei ir. Augusto Nicodemos está dizendo, e ele diz sobre esse texto, que aqui ou acolá, Paulo deixa escapar o que chamamos de reserva divina. É a ideia de que ele sabia que o futuro pertence a Deus e que a decisão final da sua vida também pertence somente a Deus. Por isso ele diz, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Seja para enviar Timóteo, seja para o próprio apóstolo ir até Filipos, ele está dependendo do Senhor para que isso seja executado, para que isso de alguma forma aconteça. O futuro de Paulo estava nas mãos de Deus, e isso é uma coisa muito interessante para a gente, porque isso estava muito claro na sua mente, isso não estava nebuloso na sua mente e no seu coração, isso era muito claro. O meu futuro está nas mãos de Deus, e eu dependo de Deus para o próximo dia. Para enviar Timóteo, ele diz, espero no Senhor enviá-lo. Sobre sua libertação, por mais que ele queira ir, ele diz, confiando no Senhor, que em breve poderei ir. Irmãos, e Paulo está certo em pensar dessa maneira mesmo. Afinal, todos aqueles que estão inseridos no reino de Deus, são servos da sua vontade. Eu gostaria de enfatizar isso. Todos aqueles que vivem no reino de Deus são servos da sua vontade. Ou pelo menos deveriam ser servos da sua vontade. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, diz Tiago, que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, e depois vai embora. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Paulo está vivendo essa verdade. Tiago vive essa verdade e nos exorta quanto a essa verdade. Não podemos controlar o amanhã. Não podemos controlar uma hora que seja do nosso dia. Por isso ele está dizendo, se o Senhor quiser, em primeiro lugar, viveremos. Porque não sabemos se Ele irá sustentar a nossa vida amanhã, ou se nos arrebatará para Ele. E faremos isto ou aquilo. Irmãos, essa verdade expõe para a gente que não colocar o Senhor à frente da nossa agenda expressa sobre todos nós uma independência de Deus. Não colocar o Senhor à frente da nossa agenda expressa para todos nós uma independência de Deus. E percebam que Tiago está falando sobre coisas ordinárias. Tiago está falando nesse texto de coisas ordinárias, de coisas corriqueiras, de coisas do dia a dia. Ele não está falando de coisas estrambólicas. Ele está falando aqui de uma mudança de uma cidade para outra. Ele está falando aqui de fazer negócios. É isso que ele está falando. É como se ele estivesse falando até de tirar férias. Passar um ano ali ou passar um ano aqui. Morar aqui ou morar ali. Tiago está dizendo, e Paulo está dizendo, e Deus está dizendo por meio da sua palavra para mim e para você, que nós não podemos controlar o amanhã, mas deveríamos colocar Deus no amanhã. E em tudo, absolutamente tudo o que formos fazer, dizer, se o Senhor quiser, eu viverei e farei isto ou aquilo. Ou confiando no Senhor, me mudarei para tal cidade. Ou confiando no Senhor, tirarei férias em dezembro e viajarei com a família. Ou confiando no Senhor, me casarei em agosto, ou em julho, ou em junho. Todos nós devemos, como participantes do reino de Deus, sempre dizermos, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O contrário disso é dizer, eu sou independente e não preciso do Senhor para o meu futuro. E eu acho que esse é o maior problema dos crentes dos nossos dias.
Eles buscam viver uma vida independente de Deus, por não saberem qual é o conselho de Deus para isso ou para aquilo. É fato, irmãos, que nem sempre nós teremos respostas para tudo o que precisamos. O Senhor nem sempre vai de maneira muito clara mostrar se a pessoa para casar é essa ou aquela. Se o emprego que nós deveremos assumir é este ou aquele. Se a cidade que devemos morar é esta ou aquela. Se vamos tirar férias nessa ou na outra cidade. Mas percebam, todos nós temos o conselho de Deus revelado nas Escrituras. E a palavra de Deus, por meio de princípios, nos orientam a tomarmos decisões que glorificam a Deus. Por isso, sobre cada decisão que vamos tomar, nós precisamos nos perguntar o que é que mais glorifica a Deus. Não o que é que vai ser mais confortável para mim, mas o que é que mais glorifica a Deus. Confortável mesmo para Paulo seria voltar para Filipos, ficar com a igreja que ele plantou, ter tranquilidade, talvez ter um cantinho chamado de seu e descansar. Mas esse não era o plano do Senhor para Paulo, como sabemos. Ele continuou preso em Roma. Nem sempre, irmãos, o que o Senhor quer para mim e para você é conforto. Nem sempre. Será um cantinho de tranquilidade, com uma rede preguiçosa para deitar. Nem sempre. Mas é o que procuramos. E nos arriscamos nisso tudo, por causa da nossa independência, e não dependência de Deus. Outra aplicação que surge ainda nesse texto, é o que eu defendi na minha argumentação, de que precisamos de alguém que cuide dos nossos interesses. Paulo, dentre todos os seus Timóteo, dentre todos os cooperadores de Paulo, é destacado justamente como alguém que se interessava por aquela igreja. Foi aprovado, foi testado e aprovado. E Paulo diz sobre Timóteo que ele era alguém fiel, alguém leal, como um filho a um pai. Alguém fiel como filho ao pai. Eu me lembro quando eu trabalhava com meu pai. Eu acredito que eu tinha uns 14 anos de idade. Meu pai é mestre de obra. Na época ainda não era mestre de obra, era pedreiro. Eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde, aos 14 anos, o pai disse: você já vai começar a trabalhar. Para surpresa de todo mundo lá de casa, a mãe não queria, mas disse: você vai começar. E eu descia com a bicicleta sem freio, numa ladeira que tem lá no alto de Santa Rita, freando com o pé, para levar o almoço do meu pai e dos outros pedreiros. Então eu saía da escola de 11 horas da manhã, e já ia na casa dos pedreiros, pegando as marmitas, chegando em casa, tirando a roupa, pegando a bicicleta e descendo. O meu almoço também já estava pronto, mas não para almoçar em casa, para almoçar junto com eles. Eu passei em torno de 6 meses carregando almoço, todos os dias. Ganhava R$1 por dia, no final da semana dava R$20. Todos os dias eu fazia isso. No mês eu tinha R$80. Esse era meu salário. Mas chegou um tempo que o pai disse: eu acho que você precisa ficar para me ajudar. Meu Deus do céu, que danado eu vou fazer com uma pá, com uma enxada, carregando massa e fazendo cimento? Você vai ficar para me ajudar, porque você tem que aprender a profissão, tem que ficar por aqui. Se nada der certo lá na frente, você já tem uma profissão. Tudo bem, ficava. E eu fazia massa, carregava tijolo, carregava areia, carregava metralha. Eu só saía depois que lavava a pá, a enxada e o carro de mão. Eu ficava até o final. Era leal ao meu pai. A ideia de Paulo com relação a Timóteo é que ele era tão leal, que prestava um serviço à igreja até o término, até lavar a pá, a enxada e o carro de mão. E então terminar e ir para outro campo. Lealdade. Timóteo estava colocando os seus interesses abaixo, o seu conforto de lado, e olhando para o interesse de Cristo. Para Cristo interessa que a sua igreja desenvolva a salvação, demonstre a salvação. Timóteo era essa ferramenta que fazia com que a igreja crescesse em santidade. Nenhum cristão deveria andar sozinho. E todo cristão deveria ter um Timóteo do seu lado. Quem é o seu Timóteo?
Quem é o seu Timóteo? Quem é a pessoa que inesperadamente durante a semana manda uma mensagem perguntando como está a sua espiritualidade? Quem é a pessoa que deixa de lado os seus interesses para lhe socorrer nas suas lutas? Quem é o seu Timóteo? Quem é aquele companheiro que anda lado a lado com você e que você pode compartilhar as dificuldades do seu casamento, da sua santidade oscilante? Quem é o seu Timóteo? Mas a pergunta também que não quer calar: você é o Timóteo de alguém? Você é o Timóteo de alguém? Você é alguém que se importa com o outro? Você é alguém que se lembra de alguém que faltou ao culto dominical para mandar uma mensagem e perguntar por que ele não foi ao culto? Se aconteceu alguma coisa? Se ele está doente? Porque para mim faltar ao culto ou é doença grave ou morte. Não somente o pastor deveria se preocupar com pessoas que faltam ao culto, mas toda a igreja deveria sentir falta de um membro que falta ao culto público. E na segunda-feira, com muita urgência, ou até mesmo quando sair do culto, perguntar por que ele faltou. Porque isso é grave. Você é esse Timóteo que percebe a fraqueza espiritual de alguém e vai ao seu lado? Deixa o seu conforto, deixa o seu lazer para tirar o tempo para discipular, para evangelizar outros, para aconselhar. Dá trabalho ser crente. Dá trabalho ser Timóteo. Dá trabalho. É desconfortável viver essa vida de entrega pelo Evangelho. Quem é o seu Timóteo? Seja um Timóteo. Seja um Timóteo na vida de alguém. Nenhum cristão deveria andar sozinho. Todos nós precisamos de um Timóteo e precisamos também ser Timóteo. Estamos estudando que nenhum cristão deveria andar sozinho e vimos em primeiro lugar que a partir do que Paulo fala de Timóteo, todos nós deveríamos ter alguém ao nosso lado que cuide dos nossos interesses. Veremos agora em segundo lugar que a partir do que Paulo fala sobre Epafrodito, todos nós deveríamos andar com alguém que está disposto a dar a vida por nós. Eu sei o que talvez você tenha pensado: somente Cristo fez um ato tão belo e ousado de dar a vida por mim, tão pecador. Mas é literalmente isso que nós vamos ver nesse segundo ponto. Paulo, falando de Epafrodito, ele fala que Epafrodito se arriscou, dando a própria vida pelos interesses da igreja de Filipos. Veja comigo o verso 25 que Paulo fala sobre ele. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Paulo deseja enviar de volta aquele que foi enviado em primeiro lugar pelos irmãos de Filipos. Vocês lembram no capítulo 1, Paulo, quando escreve a sua carta, ele escreve o primeiro capítulo agradecendo pelos donativos que aquela igreja enviou. E quem levou esses donativos? Epafrodito. Por isso Paulo está dizendo que tem desejos e pensa em mandá-lo de volta. Mas Paulo faz alguns destaques sobre ele. Epafrodito é o seu irmão, e a fé os torna irmãos. Epafrodito é o seu cooperador, e Epafrodito é o seu companheiro de lutas. É um mensageiro daquela igreja que está com Paulo, e é um cooperador de Paulo para a igreja de Cristo. O comentarista diz: a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma colônia de férias, mas a vida cristã é um campo de guerra. Epafrodito estava de lado de Paulo em meio às suas lutas. O pano de fundo dessa ideia é uma metáfora geral, em que ambos são companheiros no meio de provas de conflito. É como se eles estivessem numa guerra e estivessem lado a lado, ou de costas um para o outro.
para que pudessem se defender e defender um ao outro. Companheiros de lutas. Estão juntos, unânimes, defendendo e ajudando um ao outro. Na luta contra o mal, esses dois irmãos estavam lado a lado, lutando as mesmas guerras. Irmãos, que dádiva é termos alguém em que podemos chamar de companheiros de lutas. Que dádiva é para o crente ter alguém que pode dizer: este é o meu companheiro de luta. Este é alguém com quem eu compartilho a minha vida. Este é alguém que caminha lado a lado comigo. Esse é Epafrodito, e é ele que Paulo deseja enviar de volta àqueles irmãos. Seu nome significa encantador. O seu nome significa amável. E sua vida refletia justamente o seu nome. A prova disso é que o apóstolo Paulo diz sobre ele. Veja comigo o verso 26 e verso de número 27. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A sensibilidade e a doçura desse homem, o quão amável ele era, é visto nas palavras que Paulo fala a seu respeito. Em primeiro lugar, Paulo diz que gostaria de enviá-lo porque ele sente saudades daquela igreja. Demonstra que Epafrodito tinha um amor profundo por eles. E por outro lado, ele estava angustiado. E isso é curioso se você percebeu no texto. Você percebeu a motivação pela qual Epafrodito estava angustiado? A sua angústia era em saber que aqueles irmãos estavam angustiados por saberem que ele estava para morrer. Epafrodito tem as suas entranhas comovidas, ele está angustiado, seu coração está pesado. Não por causa dele, não porque ele esteve doente, não porque ele quase morreu, não. Epafrodito está angustiado por saber que aqueles irmãos têm um sentimento de angústia, que aquela igreja toda está triste por saber que ele quase morreu. É como se ele dissesse: Paulo, eu preciso de fato voltar. Primeiro, eu estou com saudade daquela igreja. E segundo, eu preciso que eles vejam que eu estou bem, para que eles não fiquem mais angustiados. Como alguém fica angustiado por saber que o outro está angustiado por sua causa? Esse, irmãos, não é um mundo fantástico de Bob. É um mundo do reino de Deus, onde crentes se preocupam com outros crentes. Essa é a verdade absoluta do Evangelho. Não é uma verdade superficial. Não é uma verdade teórica. É uma verdade prática. Epafrodito vivia isso. Não é o mundo da Luluzinha. É o mundo do reino de Deus. Quando nós afirmamos que Epafrodito era essa pessoa que estava disposta a entregar a própria vida por aquela igreja, é porque nós temos em mente justamente os riscos da viagem, de sair de Filipos até Roma, de estar na prisão, de fazer tudo que ele estava fazendo em torno de Paulo, e por causa do seu cansaço, por causa do estresse, das emoções, do coração. Não sabemos qual foi a sua doença. Ninguém sabe qual foi a sua doença, ou por que ele foi acometido daquela doença, ou por que ele quase chegou à morte. Mas sabemos que a sua doença foi porque ele estava gastando a sua vida em prol do reino de Deus, em prol dos interesses de Cristo e não dos seus próprios interesses. Ter ficado em Filipos, talvez não lhe traria a sua doença, talvez não lhe levaria à beira da morte, mas por causa dos interesses de Cristo, ele quase morreu. Mas uma outra coisa que eu gostaria de destacar ainda nesse texto importante, é o que nós temos registrado por Paulo. Por amor à igreja e para que o apóstolo não tivesse tristeza sobre tristeza, Deus poupou Epafrodito e ele foi curado. Isso é muito interessante da parte do apóstolo. Deus o poupou.
E Paulo diz que Deus teve misericórdia dele. Isso é muito interessante. Deus não levou Epafrodito por amor a vocês e por misericórdia a mim. Epafrodito era um cooperador tão leal, tão fiel a Paulo, que Paulo chega a dizer que se Deus o tirasse, se Deus o levasse, ele teria tristeza sobre tristeza. Este homem piedoso é alguém que, se o Senhor levasse, faria falta àqueles que lhes rodeavam. É aquele que faria falta na terra. Epafrodito é um homem piedoso, que se saísse de onde estava faria falta. Porque amava, com laços de amor e de maneira muito profunda, a igreja do Senhor. Depois de Paulo falar do objetivo de mandar Epafrodito, e que na primeira parte disso, é justamente para consolar o seu coração com relação à sua saudade, e também para que aquela igreja possa ter alegria juntamente com ele. Ele falará como aquela igreja deveria ou iria se sentir com a sua chegada, como que eles deveriam recebê-lo, e acrescenta para a gente mais algumas características de bravura deste servo de Deus. Veja comigo o verso 28, 29 e 30. Ele diz: por isso, logo enviarei para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. A ideia de Paulo, quando ele fala que arriscando a vida, vem justamente de uma palavra grega usada para aqueles que se arriscavam em jogos de azar. O termo é paraboleomai, que significa justamente arriscar. Quer dizer que ele apostava tudo que tinha, sem saber dos resultados. Se seria um resultado de sucesso, ou se seria um resultado de sofrimento. Ele arriscava tudo que tinha, em que suas perspectivas eram de ganhar, as suas perspectivas de ganhar eram totalmente desconhecidas. E é isso que Paulo está falando sobre a atitude de Epafrodito. Epafrodito arriscou a sua vida por vocês, sem saber dos resultados, sem saber como a sua vida acabaria. Então ele diz: recebam este homem que arriscou a sua vida pela causa do Evangelho, por amor a vocês. Recebam este homem com alegria. E não somente isso, Paulo enfatiza: honrem homens como estes. E a ideia de honrar homens como este não é prestar culto, não é prestar adoração, é ver nele a imagem de Deus, ver nele a referência de Cristo, e honrá-lo, respeitá-lo, cuidar, e buscar ser esse tipo de modelo. Paulo disse: ele quase morreu pela causa do Evangelho, e arriscou a vida para suprir a mim aquilo que vocês não podiam me dar. Quando Paulo diz isso, é porque Epafrodito passou um bom tempo com ele, ajudando, ninguém sabe se como escrivão, ajudando em todas as suas necessidades, Paulo enviando para fazer algumas visitas, já que ele estava preso. Mas Epafrodito supriu as necessidades de Paulo de maneira que a igreja de Filipos não podia suprir. Este homem arriscou a vida pelos interesses de Cristo e arriscou a vida pelos interesses da igreja. Que bela imagem nós temos desse cristão. Mais do que isso, quão belo este cristão está apontando o tempo todo para Cristo. Este é um homem que nós podemos ver do modelo daquilo que Paulo pediu para fazermos no sermão passado. É alguém que desenvolvia a sua salvação, não relaxava quanto à santidade, não tinha preguiça quanto à santidade. E por isso, ao mesmo tempo, ele demonstrava a sua salvação por meio da sua vida prática. Olhar, irmãos, para alguém que arrisca a sua própria vida por causa do Evangelho é encorajador para o povo de Deus. Deve ser encorajador para todos nós. Ver que isto aconteceu, ver que isto é real e ver que isto é possível, nos encoraja.
No primeiro século havia algumas sociedades de cristãos que se chamavam parabolani, que vem da palavra grega que eu acabei de citar para vocês, de alguém que se arriscava. Esses parabolanes, nessas sociedades cristãs, eram pessoas que estavam o tempo todo arriscando suas vidas. Eles arriscavam suas vidas cuidando de pessoas. Os parabolanes eram sociedades cristãs que arriscavam sua vida cuidando de pessoas. Em que sentido? William Hendricks diz para a gente que eles arriscavam sua vida cuidando dos doentes. E o risco era pegarem as mesmas doenças da época. Depois eles arriscavam a sua vida também pegando os mártires que foram mortos ou a seus próprios inimigos, tocando em cadáveres e dando para eles um sepultamento digno. Estes parabolanes eram justamente pessoas que estavam o tempo todo entrando na vida umas das outras, arriscando suas próprias vidas para cuidar de outras pessoas. Todos nós, ao fazermos parte do reino de Deus, automaticamente nos tornamos parabolani. Nos tornamos pessoas que devem e estão o tempo todo se arriscando por causa do Evangelho e se arriscando por causa uns dos outros. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, automaticamente são gente que se arriscam. São gente que tocam nas feridas purulentas dos outros e ajuda a trazer cura por meio do Evangelho. Sim, sempre que nós começamos a cavar o coração uns dos outros, nós vamos encontrar feridas purulentas, feridas que fedem. Pecados que não nos cheiram bem, mas que nos cheiram mal. Nós somos parabolanes, somos gente que se arrisca. Gente que anda ao lado de alguém que caiu em pecado, foi exposto e que precisa de restauração. Se arrisca nos becos e vielas da cidade, pregando o Evangelho. Porque se não formos nós que vamos pregar o Evangelho nos becos e vielas, quem é que vai pregar para o drogado? Quem é que vai pregar para o bêbado que está cantando na praça, na voz mais alta, as dores e as suas tristezas? Se não somos nós que vamos nos arriscar pela causa de Cristo Jesus, quem é que Ele vai mandar? Os anjos que anseiam por isso? Quem, irmãos? As pedras. Elas precisarão pregar porque nós não temos feito o nosso trabalho de cristão? Quem vai cuidar uns dos outros? Será que o Senhor deverá mandar um anjo também para o meio da igreja, disfarçado de homem, para cuidar uns dos outros? Não é papel somente do pastor arriscar a vida pela igreja. Não é papel do pastor somente tratar as feridas purulentas e para trazer cura por meio do Evangelho. É papel da igreja de Cristo Jesus, irmãos. É papel da igreja, por meio de Cristo, trazer cura por meio do Evangelho. É papel da igreja andar nos becos e vielas da cidade pregando o Evangelho. Vamos parar de mimimi, vamos parar desse negócio de tá, não me toque, não vamos lá, não vamos aqui, não. Vamos parar de mimimi no reino de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita para pregar o Evangelho de Cristo, porque nós temos medo. Façamos então como Cristo, não tenho a minha vida como preciosa. E para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Foi o que Jesus fez, irmãos. Jesus não ficou confortável quando veio instaurar o seu reino no mundo. E nem quis conforto nenhum. Muito pelo contrário. Foi Ele quem jantou com publicanos e pecadores. Foi Ele quem livrou a mulher adúltera de ser apedrejada. Foi Ele quem chamou Zaqueu na árvore para jantar na sua casa. Foi Ele que foi até o tanque de Betesda, onde tinham pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que ninguém queria ter contato, impuras diante da sociedade. Foi Jesus que foi até o tanque de Betesda e perguntou para aquele homem que estava há 38 anos paralítico: você quer ser curado? Jesus estava nos becos e vielas de Jerusalém.
não tomou posse do templo de Jerusalém para se mostrar o rei ou para se mostrar o líder do seu povo. Não, ele não fez isso. Mas Jesus estava no lugar onde ninguém queria ir. Estava se arriscando em prol do seu povo. O reino de Deus é o reino de gente incapaz, mas que são capacitadas pelo Espírito Santo de Deus para se arriscarem. É uma aposta sem sabermos do sucesso dela, sem sabermos o que vai acontecer, mas dependendo de Deus, que está numa hora depois de 10 horas, está no nosso amanhã. Os relacionamentos construídos com base na fé em Cristo Jesus devem produzir amizades profundas e amizades afetuosas no meio da igreja de Deus. O relacionamento desses homens com Deus era tão sério, tão profundo, que Paulo diz que Timóteo era como um filho, leal como um filho. E que Epafrodito era alguém que se arriscava. A fé verdadeira, irmãos, é que a palavra religião faz sentido de maneira correta. Não é a ideia de não sermos religiosos, mas sermos cristãos que praticam o cristianismo. Não existe nada mais poderoso para unir pessoas do que a mesma fé no mesmo Deus e no Salvador Jesus Cristo. Se todos nós confirmamos junto a mesma fé, se todos nós cremos juntos no mesmo Deus, devemos ter amizades profundas e amizades intencionais para a glória de Deus. Se você não tem amigos assim, que buscam os seus interesses para lhe ajudar, que estão o tempo todo querendo arriscar a vida em prol de você, em prol da sua espiritualidade. Se você não tem amigos assim, certamente você está cercado de pessoas que vivem uma religião vazia de significado. Você pode até estar firmado numa verdade, mas não é na verdade de Cristo Jesus. E para ser bem sincero, eu lamento você não viver os benefícios do Evangelho em uma amizade verdadeira. Eu lamento você não viver os benefícios de uma amizade no Evangelho de Cristo Jesus. Todos os meus amigos e aqueles que se aproximam, eu sempre digo uma coisa: a partir do momento em que eu não lhe conduzir a Cristo, afaste-se de mim, porque eu não serei mais uma boa companhia para você. Tente me resgatar até quando der, mas se não for possível, afaste-se de mim. Devemos viver os benefícios de amizades baseado no Evangelho. Nenhum cristão deveria andar sozinho. É a nossa temática, é a nossa proposição. E para concluir, eu quero lhe perguntar: por que a sua vida tem que ser tão solitária? Por que você precisa chorar as suas mágoas sozinho? Lutar as suas lutas sozinhos? Andar na contramão do Evangelho sozinho? Insistir nisso é dizer para Deus que Ele não soube o que fez quando instituiu a amizade. Lembremos de Paulo, Timóteo e Epafrodito. Lembremos de Davi e Jônatan, que disse que o amava mais que a própria vida. E tantos outros casos de amizade que temos nas Escrituras. Meu irmão, você não é diferente de mim. Você e eu precisamos, hora ou outra, desabafar, chorar, sentar com alguém do nosso lado e contar a nossa lida, contar as nossas dificuldades.
Não basta perguntar se está tudo bem, o outro responder que está tudo bem e ficar por isso mesmo. Criemos laços profundos de amizade ao ponto de percebermos que não está tudo bem. E irmos atrás. Queremos ajudar. Marcarmos um café, um almoço, uma janta. Caminharmos lado a lado com quem precisa. Na igreja, irmãos, todos nós devemos ser esse ombro amigo, que está preocupado com o interesse uns dos outros, não só do nosso, e que está o tempo todo colocando a sua vida em risco por amor uns aos outros. Mas lembre-se, que embora nós tenhamos uns aos outros, nós temos também um grande amigo, alguém que nos ama incondicionalmente, que desde que pisou na terra, arriscou a vida por amar gente. Se você lembra, junto comigo na parábola do grande banquete, Cristo trata para a gente, nas suas escrituras, a história de um senhor. E na história de um senhor, ele chama várias pessoas para o grande banquete. E o servo volta e fala que todo mundo rejeitou o convite desse senhor. Olha, ninguém quer vir para esse banquete. O senhor volta para o servo, e diz, volte lá nos becos, nas vielas da cidade, traga os mancos, os aleijados e os cegos. Eles foram, trouxeram os mancos, os aleijados e os cegos para sentarem na mesa e para comerem do banquete. Aquele senhor diz, vá rapidamente, pegue mais pessoas, porque ainda faltam mais cadeiras. A mesa ficou cheia de pessoas e repleta de pessoas que eram esquecidas pela sociedade. A mesa ficou cheia de pessoas que estavam escondidas nos becos da cidade, de pessoas que não tinham a atenção da grande sociedade. É isso que Cristo faz no seu evangelho. Esses mancos, cegos e aleijados, é eu e você. Nós somos os mocinhos da história. Sempre fomos o vilão, inimigos de Deus. E estes que Ele colocou à sua mesa. Mancos, cegos e aleijados. Sabe por quê? Porque nós precisaríamos de pessoas que nos carregassem. Nós precisaríamos de pessoas que nos levantassem. E iremos sempre precisar de pessoas que nos guiem por meio da palavra de Cristo Jesus. Somos mancos, cegos e aleijados no reino de Deus. Somos iguaizinhos às pessoas que estão nos becos e vielas perante Deus. Quais? Por que então, irmãos, vivemos ainda uma vida solitária? Todos aqueles que atendem o convite do Senhor provam da graça de estar na mesa com gente trôpega. Para nós, Ele é o melhor consolo que nós podemos ter. Para nós, Cristo Jesus é o melhor amigo que nós podemos andar. Sabemos. Porque às vezes as pessoas vão nos frustrar. Às vezes as pessoas não vão cuidar da gente. Não vão nos amar. Não se assole. Cristo Jesus é o melhor consolo que nós temos nesse caos chamado mundo. E que Ele nos ajude, irmãos, a reverberar aquilo que Ele é em nós e para nós, uns aos outros. Que a nossa vida não seja resumida em ter somente Cristo como o nosso consolo, em ter Cristo como aquele que nos ama incondicionalmente, mas que a nossa vida se resume em reverberar aquilo que Ele é para todos nós. Amigo próximo, amigo íntimo, que está sempre, sempre e sempre interessado em nos ajudar e em nos salvar dos nossos pecados. Feche seus olhos, curve sua cabeça e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.